Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. Nós estamos estudando o quarto e último trimestre de 2022 e o tema desse trimestre é liderança. E a lição de hoje é a lição de número 11 e o tema da lição, a liderança de Barnabé. Isso mesmo, um personagem que tem uma história imensamente interessante, né, pelo seu perfil e pelas suas ações, mas que pouco é explorado num contexto de liderança. Mas hoje nós iremos falar sobre a liderança, o perfil de liderança e o caráter de Barnabé. Lembrando que o ebdenfoco.com produz para você slides em PowerPoint. Isso mesmo. Slides da EBD prontos para serem usados. Isso é para você ter mais tempo para estudar. Você que usa os slides em PowerPoint na sua escola bíblica sabe o quanto que é trabalhoso preparar os slides. Então, o ebdenfoco.com disponibiliza para você slides da EBD prontinhos para ser usados. O conteúdo dos slides são slides de adultos, slides de jovens e os bônus, né? Os slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site, o www.ebdenfoco.com ou fale conosco pelo WhatsApp 94 ou DDD 984-2441-20. Então você pode acessar o site ou entrar em contato conosco para você se tornar assinante do ebdenfoco.com e ter acesso aos slides em PowerPoint prontos para você usar na sua escola bíblica. Os slides de jovens, de adulto, de escatologia e uma série de conteúdos para ajudar você no seu ministério e na sua escola bíblica. Lembrando também que se você faz uso dos slides do EBD em Foco na sua igreja, tire uma foto de você ministrando e nos mande para registro. Muito bem, então vamos continuar aqui o nosso estudo. O texto principal da nossa lição. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Atos 9:27, né? O perfil corajoso de Barnabé, que traz Saulo, né? O recém, não tão recém, mas o recém-convertido, ele não estava dentro do contexto da igreja como os demais irmãos. E ele traz ele para apresentar a igreja em Jerusalém, para apresentá-lo aos apóstolos como obreiro, um homem corajoso que assumiu a responsabilidade de acompanhar o grande Paulo. O resumo da lição: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora, lutadora pelo crescimento dos outros. Ele que lutou por Paulo, lutou por João Marcos, alguém que estava disposto a acompanhar aqueles que na maioria das vezes era desacreditado. Uma grande referência de liderança foi o irmão Barnabé. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Atos 4, 36 e 37 e Atos 15, 36 a 39. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faz uma leitura bem pausada do texto, porque é muito importante. Vamos então para a nossa introdução. Na lição deste domingo, nós veremos que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início da história da igreja. Com base nesse fato, estudaremos a vida, o ministério e as qualidades da liderança deste homem que foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual do ministério do apóstolo Paulo.
Então, como eu já falei, inclusive, no início, né, o perfil da liderança de Barnabé é um perfil que estava disposto, né, a ajudar pessoas que não eram de grande receptividade em um determinado contexto. Paulo, por exemplo, Barnabé precisou andar com ele nas igrejas, levá-lo até a igreja de Jerusalém para que os irmãos o conhecessem. Ele assumiu esta responsabilidade. Diante do próprio Paulo, depois do ministério de Paulo consolidado, eles tiveram uma discussão por causa de João Marcos. João Marcos, alguém que saiu, né, do contexto da missão deles, e Paulo não queria que João Marcos estivesse junto novamente, com medo dele cometer o mesmo erro. Mas Barnabé assume a responsabilidade, né, de estar com João Marcos para que ele fosse consolidado também no ministério. É muito difícil uma liderança nesse aspecto, porque é muito difícil você apostar nas pessoas, né? Porque você nunca conhece o coração das pessoas, nem a mente das pessoas. Mas Barnabé estava disposto a apostar em Paulo e em João Marcos. Que a liderança, na atualidade, venha seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em um tempo de divergência, né? É óbvio que todo o contexto, né, toda a situação tem seu contexto, mas realmente uma liderança que trabalhou para que todos estivessem integrados, para que todos estivessem participando. Isso é muito importante. Então vamos para o nosso primeiro tópico, a pessoa de Barnabé. Nesse primeiro tópico nós vamos falar um pouco, conhecer um pouco sobre quem era Barnabé. Quem foi o Barnabé, né? São poucas as informações que a Bíblia oferece a respeito do servo de Deus, desse servo de Deus. Entretanto, os relatos que temos são significativos e indicam com admirável clareza detalhes a respeito da personalidade, da fé e da liderança deste homem que tanto tem a nos ensinar. O seu nome original é José, né? A designação Barnabé foi dada pelos apóstolos, cujo significado é pacificador, né? Consolador, né? Dizem que José, filho da consolação, Barnabé, filho da consolação, ou ainda Consolador, né? Seu nome diz muito sobre sua personalidade e suas contribuições para a Igreja de Cristo em seus primeiros dias, né? Seu nome, né? Pacificador, Consolador, como dizem, né? O filho da consolação. Ele era um pacificador, alguém que estava ali, né, com esse perfil de juntar, de dar oportunidade, de estar perto, de encaminhar alguém que tinha disposição, mas não tinha a atenção dos outros. Então Barnabé foi um homem que esteve o tempo todo preocupado com o crescimento dos seus companheiros, né? Alguém que estava sempre preocupado com o crescimento da obra no geral. Ele estava sempre preocupado com o bem-estar de quem estava envolvido na obra, de quem estava envolvido com ele, né, que estava ao seu lado. Ele estava sempre preocupado. É um perfil de liderança amorosa, né? Um perfil de liderança que está pensando no outro mais do que nele mesmo. Dizem até as pessoas que esse é o perfil do amor de Jesus, né? Dizem no sentido de que não sou eu que estou dizendo apenas, mas realmente é algo que se confirma, um amor que olha para o outro. Jesus, a sua vida, sua existência aqui na terra e a sua existência como Deus, está sempre olhando para os seus servos, né? Abençoando, pensando neles. Então, nós temos aqui esse perfil do Barnabé de alguém que está sempre preocupado com o outro, sempre trabalhando para que o outro esteja bem. Nascido em Chipre, Barnabé era da tribo de Levi, logo era da família sacerdotal. Não se tem informações precisas sobre o que pode ter levado este homem a Jerusalém, embora haja quem defenda que a Igreja de Cristo foi o fator
preponderante para a sua decisão, depois de ter ouvido o evangelho por ocasião de uma de suas viagens para a festa do Pentecoste. Isso é o que sabemos da origem e do nome Barnabé, o que é suficiente para a nossa reflexão a respeito de seu ministério e o seu modo de liderança. Barnabé é um homem generoso, né? Já até falei um pouco sobre isso. Diferente de Judas Iscariote, que adquiriu um campo com o dinheiro que ganhou por ter traído Jesus, Barnabé vendeu a propriedade que possuía e depositou todo o valor que ganhou diante dos apóstolos. Nós temos aqui duas condutas diferentes que nos diz sobre o caráter e a fé de cada um. Enquanto Judas amou o dinheiro e se prostrou diante do dinheiro, fazendo do dinheiro o seu Deus, Barnabé fez do dinheiro seu servo e servo da obra de Deus. Enquanto que Judas vendeu o próprio mestre por causa do dinheiro, enquanto Judas transformou o dinheiro num Deus para ele, para se autogloriar, Barnabé pegou o seu dinheiro e fez do dinheiro um servo para a glória de Cristo, né? Duas perspectivas diferentes em relação ao dinheiro. Aliás, é importante a gente refletir sobre isso. O dinheiro é a única coisa na Bíblia que Jesus diz que também é Senhor, ou que também pode ser Senhor. Quanto aos ídolos pagãos, a Bíblia sempre trata isso como uma coisa vã, como uma coisa que é da ignorância das pessoas. Mas quanto ao dinheiro, Jesus diz que há um problema grande, gravíssimo, em relação à nossa disposição quanto ao dinheiro, que é muito perigoso, né? É a única coisa que pode realmente ocupar o lugar de Deus em nosso coração de forma definitiva como um Senhor. Então é preciso saber como lidar com o dinheiro. E nós temos aqui esses dois exemplos. Enquanto Judas fez do dinheiro seu senhor, né? E o objetivo de Judas era fazer do dinheiro seu senhor para que ele fosse engrandecido, né? A mesma coisa dentro do contexto de Barnabé, de Ananias e Safira. Barnabé, por outro lado, fez do dinheiro um servo para servir a Cristo. Ao que tudo indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos era algo comum na igreja primitiva, embora não fosse obrigatório, mas era uma compreensão que os apóstolos, que a igreja tinha, né, naquele momento, sobre contribuição, que é importante, né? Contribuição financeira é importante. É óbvio, eu sou terminantemente contra essas explorações, essas campanhas de arrecadação que as igrejas fazem. Na nossa igreja não tem isso. Negócio de venda de lanche, sorteios, essas coisas não tem. É terminantemente proibido. Envelopes, essas coisas não tem de jeito nenhum. Pedir político, pedir empresário, sair por aí pedindo pessoas para poder fazer evento, fazer festa, fazer alguma coisa na igreja, não existe isso. Campanha de arrecadação para construção, não existe isso. A gente trabalha com o caixa, com aquilo que entra no caixa. Então aumenta a responsabilidade de cada cristão de fazer a sua devolução do seu dízimo, de fazer a sua contribuição voluntária. É assim que a igreja deve fazer. Ninguém deve estar explorando ninguém, constrangendo ninguém, mas cada cristão deve saber da responsabilidade que tem de fazer sua contribuição mensal, de preferência, porque está relacionado ao rendimento de cada um, né? Que o apóstolo Paulo nos ensina dentro das suas explicações que a contribuição ela deve ser periódica e deve ser proporcional. Periódica porque deve ser quando você recebe, e proporcional ao que você recebe. Então todo cristão deve contribuir regularmente. E isso, se todos os crentes de todas as igrejas fizessem isso, evitaria um monte dessas
aberrações que a gente vê nas igrejas, esses métodos de arrecadação que são um escândalo, que são um prejuízo terrível para a congregação. Estes bens eram administrados pelos próprios apóstolos, que, dentre outras finalidades, ajudavam os necessitados, atendendo-lhes às suas necessidades. Sendo assim, ao entregar o que recebeu da venda de sua herdade, Barnabé demonstrou ser alguém generoso e pronto a abençoar e ajudar os que mais precisavam, né? Já falei isso, Barnabé tinha esse perfil de estar preocupado com os outros. Não apenas como líder, mas como cristão, né? Porque às vezes a gente pensa que isso é responsabilidade do líder. Não, o cristão precisa entender, como eu acabei de falar, que todos nós temos a responsabilidade de contribuir, de entregar o seu dízimo. Não sei como é na sua comunidade, se você fala dízimo ou só contribuição mensal, mas você não pode se eximir disso. Como é que você acha que a igreja paga energia, paga zelador? Como é que você acha que a igreja dá uma cesta básica para um irmão necessitado? Como é que paga o salário do pastor, que é justo? É justo, é honesto, o pastor tem que receber o seu salário, afinal de contas, ele está dedicando tempo à obra. Como é que você acha que isso acontece? Que cai dinheiro do céu, que o anjo chega lá na tesouraria e deposita esse dinheiro? Não, irmão, vem da contribuição de cada irmão. Essa é uma responsabilidade que todos nós devemos ter. Isso é básico, como eu falei agora há pouco. Eu sou contra, na nossa igreja, inclusive, nós não aceitamos essas aberrações que tem por aí, mas a contribuição mensal é básico para o sustento da obra. Barnabé é um homem fiel. Além de sua origem, de seu bom relacionamento com os apóstolos e de sua generosidade, Barnabé é visto também como uma pessoa fiel, leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. A lealdade é uma qualidade de elevada grandeza que geralmente é colocada à prova em tempos de adversidade. Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil, né? Mas nesse caso, no caso de Barnabé, é mais complicado. Mas deixa eu fazer só uma referência, uma observação aqui quanto à lealdade. É muito difícil você lidar com pessoas desleais. Deixa eu só te explicar aqui uma coisa sobre lealdade. Lealdade é, antes de tudo, a pessoa está comprometida, né? Uma pessoa comprometida é uma pessoa leal. Uma pessoa que não é comprometida, ela não é leal. Deixa eu te falar. Imagine que você é um líder e tem um auxiliar, e ele costuma sempre faltar sem dar nenhuma justificativa. Essa é uma pessoa desleal. É um auxiliar desleal. Você tem uma equipe e tem alguém dessa equipe que ele costuma sempre faltar e não dá nenhuma explicação. Essa é uma pessoa desleal, é o tipo de pessoa que você não pode esperar nem nada dele, que você não pode confiar. É uma pessoa que não se engaja, não se compromete, é uma pessoa desleal. Essa é uma pessoa que não deve estar na equipe, porque ela prejudica a equipe, né? Barnabé era diferente. Barnabé era alguém que estava comprometido. E por isso ele é chamado de um líder leal, porque ele estava comprometido. Ele esteve comprometido com Paulo. Quando ninguém queria receber Paulo, ele disse: não, eu vou com você. E ele foi até o fim, até que Paulo foi recebido, foi autorizado, começou a desenvolver seu ministério. E ele esteve ao lado de Paulo o tempo todo. Leal, isso é lealdade. Agora a pessoa que não se importa, a pessoa que não se envolve, não se compromete, falta nas suas contribuições financeiras, é irregular nas suas contribuições financeiras, é irregular na sua presença nas reuniões, nas celebrações, nos encontros, é uma pessoa desleal. É uma pessoa desleal, uma pessoa que você não pode confiar. Então, nós temos que aprender a ser leais. Às vezes o seu pastor, o seu líder, enfim, o seu companheiro de ministério está esperando que você esteja naquele lugar, naquele dia, naquele horário, e você não está, e você faz isso com certa recorrência. Você está sendo desleal, você não está cumprindo com o seu papel. No entanto, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando insistentemente aos apóstolos em um momento em que as pessoas o temiam, os helenistas buscavam matá-lo e a igreja em Jerusalém não queria recebê-lo. Atos 9:26 diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé,
lá junto. Não, gente, vamos receber Paulo. Eu vi a transformação, eu vi o poder de Deus na vida dele, eu vi o Espírito Santo agir na vida dele. Alguém leal, alguém que disse: não, Paulo, eu vou contigo e eu vou até o fim. Eu vou estar presente. Se alguém te rejeitar, eu vou estar lá para poder te ajudar. Isso é lealdade. Estar presente, estar comprometido, cumprir com sua palavra. Você que é líder, você tem que ensinar os seus liderados a ser leais. E todo líder tem um líder, né? Você precisa ser leal. Você precisa estar presente. Se comprometeu, vá até o fim. Não fica fugindo, não fica deixando quem você se comprometeu na mão, sozinho, na hora da responsabilidade, na hora da prova, não. Se comprometeu, vá até o fim. Vá até o fim. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a utilidade do jovem obreiro, a fim de que pudesse levá-lo com eles em suas viagens missionárias, né? O texto é bem interessante, ó. Atos 15, 36 e 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a se separar. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, né? Ele foi leal a Marcos, né? Ele estava ali lutando também para que ele fosse aceito. Ele havia feito um compromisso com ele e ele não iria abrir mão disso, né? Ele fez com Paulo, né, levou Paulo diante dos outros quando ninguém acreditava, e ele fez o mesmo com João Marcos diante do próprio Paulo, que nós reverenciamos, admiramos como grande homem de Deus, e que realmente foi, mas tinha uma personalidade difícil, né? Tinha uma personalidade difícil, e Barnabé soube lidar com Paulo, sendo esse homem de personalidade difícil. Um homem, né, não é à toa que era chamado de o filho da consolação, né? O consolador, o pacificador. A liderança de Barnabé, segundo tópico. Um líder experiente. Veremos algumas das qualidades que marcaram a liderança de Barnabé. A primeira característica a ser considerada é a experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Ele é referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Inicialmente é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido, capaz de abrir mão de um bem material para doá-lo em benefício de outros, né? Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos, né? Isso aqui que o comentarista fala é muito importante e nós devemos refletir, né? Barnabé era um homem, né, um bom líder, né, com todas as características, todas as qualidades, todas as virtudes que nós já falamos. Mas ele, antes de tudo isso, ele é apresentado, né, como um verdadeiro cristão. Antes, né, perceba que o maior valor no reino não é ser líder, mas é ser salvo, tá? É ser um verdadeiro cristão. É importante que você seja um bom líder, porque a obra precisa de líderes. Mas antes disso, você precisa ser um bom cristão. Uma das principais evidências de uma vida cristã saudável à medida da estatura completa de Cristo é a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez o mesmo com João Marcos, né? Atos 9, 27 e 28 diz: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, né, Paulo. E Atos 15, 36 diz: alguns dias depois disse a Paulo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos por toda a cidade nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João Marcos, né? Um líder dedicado.
Além da maturidade, a dedicação é outra qualidade da liderança de Barnabé. Ao lermos as referências bíblicas que referem ao seu ministério, percebemos o seu dinamismo e o seu empenho em prol do avanço do reino. Um aspecto importante da dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem cujo propósito era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo nas cidades que eles já haviam passado. Ele também se dedicou em conduzir e formar novos obreiros como João Marcos e o próprio Paulo, né? Maturidade, né? Uma qualidade, né? Ou um aspecto que todo cristão deve ter. Afinal de contas, nós caminhamos para isso. Nós não podemos viver como os irmãos, né? A quem o escritor aos Hebreus escreve, dizendo que pelo tempo de crente que vocês têm, já deveriam ser mestre, mas hoje vocês ainda precisam beber o leite, né? Isso é um caso seríssimo nas igrejas, porque os irmãos não amadurecem, e mesmo alguns líderes são neófitos, não pelo tempo, mas pela maturidade espiritual mesmo. Isso é complicadíssimo. Por isso que muitos são desleais, por isso que muitos não são confiáveis, porque não buscam maturidade. Por que Paulo, mesmo sendo quem ele era, Paulo tinha todos tinha todo o direito de duvidar de Barnabé, porque a maioria dos outros estava querendo o mal dele, outros não acreditando nele, outros com medo dele, mas Barnabé estava ali com ele, porque Paulo viu maturidade em Barnabé. Um homem que tinha maturidade, um homem que sabia até onde poderia ir, como deveria agir, confiante no Senhor. Falta-nos, na maioria dos nossos líderes, um mínimo de maturidade. Nós que somos líderes precisamos buscar esta maturidade. Lembra que eu falei agora há pouco que antes de ser um bom líder, ou antes de ser líder, nós precisamos ser cristãos verdadeiros, crentes convertidos, maduros na fé, para então termos êxito na liderança. Um líder confirmado. Podemos ver, por intermédio do exemplo de Barnabé, que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo. O texto bíblico afirma que, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé foi uma escolha divina para que junto de Paulo fosse enviado para a obra missionária. Quantas pessoas, né, isso serve para os líderes, né? Quantas pessoas você, líder, coloca em funções na igreja, sabendo que eles não têm a menor aptidão para o cargo, sabendo que ele não tem vocação nenhuma, porque não foi chamado por Deus, né? Quantas pessoas estão por aí na frente de trabalhos com objetivos escusos, né? Com objetivos pessoais espúrios, porque não foram chamados. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes são verdadeiras tragédias na direção das igrejas, de ministérios, porque não foram chamados por Deus. Não foram chamados por Deus, foram chamados por homens, porque não foram chamados como foi Davi, foi chamado como foi Saul. É da vontade do homem, não da vontade de Deus. Porque não foi chamado como Barnabé e Saulo, que é da vontade de Deus. Então nós precisamos, você que é líder, você precisa ter esse feeling, né? Buscar a direção de Deus para você colocar alguém em alguma posição, sabendo que é a vontade de Deus. E você precisa se dispor, precisa se autoavaliar para saber se você realmente foi chamado por Deus, se você tem esse chamado por Deus. Como diz Leonardo Ravenhild, uma grande tragédia
Uma das maiores tragédias do púlpito da igreja é que tem um monte de gente lá dizendo ser pastores, mas nunca foram chamados por Deus. Foram chamados pelo homem, pelo interesse, pela barganha. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Nosso chamado. Eu costumo sempre dizer que, estudando, aprendi que tem o chamado para o ministério fase e o ministério base. O ministério fase você faz por um tempo, na ausência de alguém você faz, mas todos nós temos o nosso ministério base, o nosso chamado para fazer aquilo ali, no qual nós nos dedicamos, nós nos desenvolvemos, amamos fazer, somos reconhecidos pelo que fazemos, fazemos bem. Isso é o ministério base, é aquilo pelo qual fomos chamados. Barnabé foi chamado por Deus para fundar igrejas, para ajudar pessoas, e ele fazia isso com muito gozo, com muita paz, porque tinha certeza que foi chamado, foi comissionado por Deus. Nós precisamos ter esta noção, essa responsabilidade de sabermos se fomos realmente chamados por Deus, se temos mesmo aptidão para esse ministério, e não nos tornarmos pessoas ali que está só para poder cumprir um protocolo, e isso no final acaba prejudicando o desenvolvimento da comunidade e da obra. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Barnabé. A alegria de Barnabé. A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia, e quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou. Atos 11:23 diz: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial pautado em Deus. O líder precisa se alegrar com o seio do Senhor na vida de seus liderados, o líder precisa se alegrar com o crescimento espiritual dos seus liderados. O líder chamado por Deus, ele precisa se alegrar com o agir de Deus. Ele não tem que estar somente preocupado, ele não tem que estar frustrando as pessoas, com medo do desenvolvimento das pessoas. Olha só, quem na história é Barnabé? E quem na história é Paulo? Mas Barnabé não se preocupou com isso. Ele não se preocupou em que Paulo se tornaria o maior escritor do Novo Testamento, o maior plantador de igreja. Ele não se preocupou com isso. Mas ele queria ajudar, porque era o seu chamado, A mensagem de Barnabé. Como líder, Barnabé atuou efetivamente no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus também como pregador. Não há um registro detalhado e amplo na Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência que, além de indicar um conteúdo de sua pregação, confirma o seu compromisso com a verdade do Evangelho. Observe o que ele anunciou ao chegar em Antioquia. Exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé advertiu os crentes a permanecerem centrados e firmados no Senhor Jesus, e tudo indica que ele era este era o alvo da sua mensagem. Então, Barnabé era um consolidador de ministérios. Ele era um mestre que ensinava as pessoas a se consolidarem na fé. Alguém que estava preocupado com a maturidade cristã das pessoas. Por isso ele chega e exorta a todos que com firmeza permaneçam, se disponham ao crescimento espiritual, à maturidade espiritual. Barnabé era alguém que aconselhava, era alguém que instruía, que direcionava as pessoas, Como falta-nos líderes com esta visão, com essa perspectiva. Como nos falta pessoas
que estejam dispostas a acompanhar as pessoas, que esteja disposta, né, a consolidar essas pessoas, a ajudá-las a crescer na maturidade cristã. Como é difícil, como está difícil pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Mas quando nós olhamos para Barnabé, e esse texto nos diz, em Atos 11:23, que ele exortava as pessoas que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, crescessem no Senhor, amadurecessem, para que eles pudessem suportar as adversidades da vida, as dificuldades da vida. Ele era alguém que estava preocupado com a salvação das pessoas. Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Com base no que estudamos, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança na atualidade. Ele foi um líder bem-sucedido, e o texto de Atos 11:24 se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E essas três qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé: um homem cheio do Espírito Santo, e ele foi um homem de bem que buscou a unidade dos irmãos, cheio do Espírito Santo, um homem de bem e um líder que buscava a unidade, né? É importante, né? Eu volto sempre para aquele texto que nós lemos, que ele, antes de ser líder, era um cristão verdadeiro, né? Tudo passa por ser um cristão verdadeiro, realmente convertido. Também foi um homem de fé que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos. E como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muita gente se uniu ao Senhor, porque era crente de verdade, né? Isso é um ponto que a gente precisa conversar. Não é porque você fala bem, não é porque você prega bem, não é porque você é um vendedor, né, e fica vendendo coisas, mas não vende, o evangelho não se vende. Não é porque você é bom de papo que você é um líder, que você é um bom pregador. Você se torna um bom líder, um bom pregador, quando de fato, antes de qualquer coisa, você seja convertido, seja um salvo, entenda e compreenda o reino. Nossa conclusão. Nesta lição, refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação e no crescimento da igreja no primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual e ministerial de Paulo e de João Marcos, além de ter sido um incansável evangelista entre os gentios. As suas qualidades podem ser resumidas como homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens. Ele era um homem de bem, caráter, né? Caráter, olha só, isso é extremamente importante. Caráter. Deus não está preocupado com suas virtudes no sentido qualitativo, mas Deus está preocupado, e o interesse principal é na sua virtude no sentido de caráter. Deus não está preocupado se você tem dons, se você tem grandes habilidades, não. Quer saber qual é o seu caráter, porque é isso que importa. O evangelho se preocupa com caráter, não com habilidades, né? E Barnabé era, antes de tudo, um homem de caráter, né? Um homem de bem, mas também era revestido do Espírito Santo. Um homem revestido do Espírito Santo, um líder precisa ser cheio do Espírito Santo. E também era um homem de fé, um homem que confiava no Senhor e não nele mesmo. Muito bem, então chegamos ao final de mais um comentário. Que possamos ter aprendido com a pessoa de Barnabé, que acho que merece bastante reflexão sobre o perfil, né? É realmente um perfil de líder que precisa ser colocado como exemplo para a igreja, né? Especialmente pelas características, né, que foram citadas inclusive aqui na nossa conclusão: um homem de caráter, um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. É isso que precisamos ser como cristãos, como líderes. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.